Bom, meninas, continuando aqui o nosso raciocínio a respeito da parte de eletroquímica, quando a gente vai trabalhar com química, com eletroquímica, com a pilha, a gente vai ter que trabalhar com as duas reações de oxirredução, a de redução e de oxirredução, tá? Então, novamente, a redução, ela ganha elétrons e diminui o número de oxidação. Então, todas as vezes que você vê essa configuração de semi-reação, isso aqui é uma semi-reação de redução. Então, toda vez que vocês verem aqui, né, o íon, né, com a carga, mais elétrons no reagente, dando, aí o átomo, o íon, aí o composto, né, na sua forma natural, né, no NOx zero, a gente vai ter uma reação de redução. Então, uma equação de redução ela é caracterizada pelo íon, né? Mais os elétrons nos reagentes, dando o composto na sua forma original, tá? A mesma coisa acontece para os demais casos. Agora, quando a gente está trabalhando com a oxidação, uma semi-reação de oxidação, como é que ela é caracterizada? Pela perda de elétrons e aumento de NOx. Quando a gente olha uma equação de oxidação, a gente vai ver justamente o inverso disso daqui. Então, como é que a gente caracteriza, como é que a gente vê que uma reação ela é de oxidação? A gente vê ela pelo seguinte, a gente vai ver o composto original, por exemplo, Ag, aqui o NOx do Ag vai ser zero, né? Dando Ag mais elétrons, então é justamente o oposto. Então, quando você parte do composto original, dando íon mais elétrons, a gente tem uma equação de oxidação. Então, aqui, logo aqui de primeira, a gente já vê o NOx aqui, ó, na redução, tá vendo? A gente vê o NOx diminuindo de mais 3 para 0 e a gente vê o ganho de elétrons aqui entrando no reagente. Na oxidação, da mesma forma, a gente já vê aqui o aumento de NOx, aqui o Ag saindo de 0 para mais 1, e a gente vê a perda de elétron aqui como saindo no nosso produto, tá? Então, a gente vai... O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essas duas reações. Quando a gente soma essas duas, a gente tem uma reação de oxirredução, que a gente chama, que é a reação lá é total, tá? Da pilha acontecendo. E justamente esses elétrons, tá vendo? Elétron saindo, elétron aqui, ó, a redução ganhando elétrons e a oxidação perdendo elétrons, justamente por esse movimento de um perder elétrons e o outro ganhar elétrons, é que a gente gera corrente elétrica. Justamente essa transferência de elétrons que sai do componente que está oxidando para o que está reduzindo é que gera a nossa corrente elétrica, tá? Então, a redução e a oxidação ocorrem concomitantemente e duas meias reações se combinam para dar uma oxirredução, uma dupla redox. Para o caso geral, a oxirredução é dada. Então, aí é que a gente tem a semi-reação de oxidação, que aqui já a gente vai ter o composto A, né, oxidando, né, mais o número de elétrons que um A reduzindo. No final, a gente soma as duas reações e a gente vai ter a reação total de oxirredução. Isso vai ficar mais claro nesse exemplo, presta atenção. Essa reação aqui, se a gente for olhar, comparar com o parâmetro, olha, a gente tem o cobre zero, ó, o cobre está saindo de cobre zero, indo para cobre mais 2. A gente está vendo que o NOx está aumentando. Mas olhando por aqui, ele se encaixa nesse tipo aqui de reação, em que o elétron está saindo, tá vendo? O elétron tá saindo. Então, o elétron saindo é oxidação. Aqui, o elétron tá entrando. Então, aqui caracteriza uma reação de redução, tá? Então, quando a gente tem esses dois componentes, cobre e prata, a gente pode fazer essa reação entre eles. Um vai perder elétrons, um vai ganhar. Então, a gente consegue montar uma pilha com esses dois componentes. E aí o cobre, né? O que vai acontecer com o cobre? O cobre libera 2 elétrons. A prata aceita 2 elétrons. Então, nessa transferência, né? Aqui, ó, esse que perdeu. Deixa eu marcar aqui. Este perde 2 elétrons, esse aqui ganha, né? Nessa transferência, a gente consegue fazer uma corrente elétrica,
tá? A corrente elétrica ela é gerada por isso daqui, tá? E vocês podem perceber que aqui, ó, então aqui, há transferência de elétrons. Como eu tinha falado aqui, se caracterizou uma redução, né? Aqui a gente tá vendo que a prata tá saindo de mais 1 para 0. E aqui a gente tem uma transferência de elétrons. Bom, então quando isso acontece lá, aqui, gente, o número, tá? Isso aí eu já vou adiantando para vocês. Quando a gente está fazendo a oxirredução, tá? O número que sai aqui, tá vendo? De elétrons, ele tem que ser o mesmo, tá? Então, se aqui sai 2 elétrons, aqui tem que ser 2 elétrons, tá? E se não tiver, se aqui for só 1? Se aqui for só 1, vamos supor que aqui fosse 1. Se aqui fosse 1, o que a gente tinha que fazer com essa equação? Multiplicá-la toda por 2 para a gente poder igualar essa quantidade de elétrons aqui. A mesma quantidade de elétrons que sai tem que entrar, tá? Por quê? Na hora que a gente... Por que a gente faz isso? Porque a gente vai ter que somar essas duas equações, tá? Então, vamos colocar aqui um traço. Vamos colocar um traço aqui para a gente poder somar essas duas reações. Então, a gente vai somar os reagentes com reagentes e produtos com produtos. Então, o que vai ficar no reagente? O cobre 0 com o Ag mais 0. Quem que vai ficar no produto? O cobre mais 2 com o 2Ag. Então, através dessa reação todinha montada, essa é a reação total, é a reação de oxirredução. A gente também consegue perceber quem oxida e quem reduz. Olha só, presta atenção. Vamos lá. Olha, aqui ficou um pouco... Olha, de cobre 0 para cobre mais 2, gente. De cobre 0 para cobre mais 2. O que aconteceu com o NOx? Aumentou. Então, aqui a gente tem que aqui, o cobre, o que aconteceu com ele? Ele oxidou. Então, através, só olhando, assim, se eu, por exemplo, se eu não tivesse essas duas reações de cima, se eu olhasse só esse aqui, eu consigo ver que o cobre oxidou. Agora, e se eu pegar aqui o Ag mais 2 para o Ag0, o que aconteceu com o NOx da prata? Ela diminuiu, não foi? Então, eu falo que aqui a prata, ela reduziu, tá bom? Então, o cobre oxidou e a prata reduziu, tá bom? Então, através dessa reação, eu consigo montar ela através da soma das duas e através somente dela também eu consigo ver quem oxida e quem reduz. Então, vamos continuar. Olha só, aqui a gente está montando, a gente está pegando dois componentes, zinco e cobre. Através, né, aqui é uma semi-reação de oxirredução. Eu consigo perceber quem oxida e quem reduz. Vamos lá. Olha. O que está acontecendo com o zinco? Bom, quando não está escrito nada aqui em cima, quer dizer que o NOx é 0. Então, o NOx do zinco está saindo de 0 para mais 2. O que aconteceu com o NOx? Aumentou. Então, quer dizer que o zinco oxidou. Agora, vamos ver o que aconteceu com o cobre. O cobre, ele saiu de cobre mais 2 para cobre 0. O que aconteceu com o NOx do cobre? Reduziu. Então, eu falo que o cobre
reduziu. Então, o zinco oxida, cobre reduz, tá? Aí, tem uma coisa que eu falei que ia explicar para vocês, gente. Quando a gente está acontecendo isso aqui, o zinco, ele oxida, mas a gente pode chamar ele de agente redutor. Por quê? Ele é responsável por fazer o cobre reduzir. Então, a gente pode chamar ele de agente redutor. Então, quem oxida é também chamado de agente redutor. E quem reduziu também é chamado de agente oxidante. Então, o cobre, ele reduziu, mas ele é responsável por fazer outra pessoa, né, outro componente oxidar. Então, quem reduz é o agente oxidante e quem oxida é o agente redutor, tá? Então, justamente, gente, aqui mostrou novamente as equações. Aqui a gente consegue perceber que o zinco, né? Aqui as semi-equações separadas, a gente consegue que o zinco tá aumentando, tá vendo? O zinco tá perdendo elétron, tá vendo? Então, ele tá oxidando. Aqui o cobre, ele tá ganhando elétron, então ele tá reduzindo. Justamente, é essa equação anterior desmembrada, né? Então, o zinco oxida, o cobre reduz. Para a gente olhar assim, mas aí eu tenho zinco e cobre. Como é que eu vou saber qual que vai oxidar, qual que vai reduzir, gente? A gente vai ter uma coisa que a gente chama de potencial de redução ou de oxidação, vai dependendo do que a gente está olhando, o parâmetro, que vai definir para a gente, é um valor numérico que define para a gente quem vai oxidar, quem vai reduzir, tá? Aqui, por exemplo, tem um aumento do poder do agente oxidante, tá vendo? Aqui a gente tem que a platina, ouro, eles têm alto poder de redução, tá? E aqui, né, no caso contrário, é o contrário, né, alto poder de oxidação, tá? Então, é através desses potenciais de redução que a gente consegue ver quem realmente vai reduzir, quem realmente vai oxidar, tá? Quando a gente tem dois. Por exemplo, de cobre e zinco, quem que vai oxidar e quem que vai reduzir? A gente olha através do potencial de redução ou do potencial de oxidação, mas o mais comum é a gente olhar através do potencial de redução, tá? O que que vem a ser o potencial de redução? O potencial de redução é a capacidade de uma reação de atrair os elétrons para si. Em outras palavras, o potencial de redução de um elemento é a capacidade dele reduzir. Então, ou seja, quanto maior o potencial de redução, maior a capacidade do elemento reduzir. Então, por exemplo, entre a prata e o ouro, quem tiver o maior potencial, vamos supor que o potencial de redução da prata é 1,5 e do ouro é 2. Então, quem que vai reduzir? O ouro, porque o potencial dele é maior, tá? Então, ó, quanto maior o potencial de redução, maior a capacidade do elemento de reduzir. Então, aqui a gente tem aqui as semi-reações de redução e a gente tem os potenciais. Então, vou pegar aqui dois exemplos para vocês verem. Vamos pegar um aqui. Vamos pegar prata, gente, que são potenciais de redução. Por que são potenciais de redução? Tá vendo que todas, aqui vocês têm que prestar bem atenção, porque o potencial pode ser tanto de redução como de oxidação. Como que você sabe que esses potenciais são de redução? Porque os elétrons todos estão entrando no reagente, tá? Então aqui, gente, ó, por que eu sei que a prata, vamos pegar a prata. Tá entrando elétron no reagente, é redução. Então, vamos pegar dois elementos para a gente poder comparar. Qual que vai reduzir e qual que vai oxidar, tá? Então, olha só. Eu vou pegar a prata e vou pegar um outro metal aqui. Vou pegar o alumínio, gente, ó. Alumínio mais 3. Gente, a prata, ela tem potencial de redução de 0,80. O alumínio de menos 1,66. Então, se eu pôr um perto do outro, quem que vai oxidar, quem que vai reduzir? A prata vai reduzir, porque aqui o potencial de redução dela foi maior, e, consequentemente, o alumínio vai oxidar, tá? Mas, vamos lá.
Deixa eu pegar um outro exemplo. Se eu pegar a prata, gente, e o cobre. Bom, se eu pegar a prata e o cobre, eu sei que a prata vai reduzir porque ela tem um potencial maior. E o cobre vai oxidar, tá? Então, prata vai reduzir e cobre vai oxidar. Agora, eu vou pegar outro exemplo. E se eu pegar o cobre e o zinco? Bom, o cobre não tem maior potencial de redução, então o cobre vai reduzir e o zinco vai oxidar, tá bom? Através desse potencial. Aqui também é outra lista de potenciais, tá? Aqui, mais uma vez, esse E0zinho é o potencial, tá? No caso aqui, potencial de redução. Tá vendo que nossos elétrons aparecem aqui no reagente. Então, aqui perguntou, na reação, o oxigênio, tá vendo? E o ferro. O oxigênio tem o potencial de redução de 1,230. E o ferro mais 2 de menos 0,44. Quem oxida e quem reduz? Bom, logicamente o oxigênio vai reduzir, porque ele tem maior potencial. E esse aqui vai oxidar. Então, o ferro oxida, e esse aqui... desculpa. É isso, o ferro vai oxidar e esse aqui vai reduzir, tá? Agora, quando a gente vai juntar os dois, a gente vai formar aqui, ó, na mesma equação, tá vendo? Quando a gente vai juntar os dois, aqui foi o exemplo que ele fez, tá vendo? Deixa eu pegar essa figura pra gente poder comparar. Então, olha só, se eu quiser juntar essas duas equações, eu vou juntar da seguinte forma. Tá vendo que aqui eu tenho 4 elétrons, aqui eu tenho 2? Então, para eu poder juntar corretamente, eu vou ter que multiplicar essa equação toda aqui por 2. Para ficar aqui com 4 elétrons, tá? Quando eu multiplico aqui por 2, aqui vai ficar... Aí eu multiplico tudo por 2, tá? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 2. Esse potencial eu mexo nele? Não, o potencial fica intacto. Eu multiplico só a equação. Então, olha só, por que eu multipliquei por 2? Para aqui virar 4 elétrons, igual eu falei com vocês. Na hora que eu somo, esse 4 tem que cortar com esse 4. Então, por isso que eu multipliquei por 2. Então, aí na hora que eu somei aqui, ó, aí, ó, tá vendo? Foi o que eu fiz aqui. Então, ficou O2 mais 4H+, mais 4 elétrons, dando 2H2, com potencial de 1,230 volts. E aí ficou 2 ferros. Aí, no caso aqui, como esse potencial oxida, você tem que inverter ele, tá? Como ele oxida, você tem que trocar a equação para uma equação de oxidação. A equação, esse aqui não oxida, então a equação de oxidação é justamente ao contrário da redução. Para a gente poder montar a equação de oxirredução, aí a gente vai ter que inverter. Então, ele inverteu, tá vendo? A equação. Então, ficou 2Fe0 com 2Fe2+, mais 4 elétrons. Por que ele inverteu, gente? Porque ele oxida. E dessa forma, ele está escrito da forma reduzida. Então, ele inverteu para a gente poder achar a equação certinha na hora de fazer a oxirredução, tá? Ela é escrita dessa maneira só para a gente poder determinar quem oxida e quem reduz. No final, a gente aqui, ó, esse vai cortar com esse. Aí no reagente vai ficar O2 mais 4 elétrons. Não, 4 elétrons cortou com 4 elétrons, né? Vai ficar O2 mais 4H+, mais 2Fe0, dando 2H2, mais 2Fe mais 2. E aqui, na hora que a gente inverte essa equação, a gente troca o sinal desse potencial.
Então, o potencial dessa semi-reação toda é a soma dos dois. Então, toda vez que eu inverter a equação, mudar ela, trocar ela de lado, eu tenho que inverter o sinal da equação. E aqui eu tenho o potencial total para acontecer essa reação. Então, ou seja, para essa reação acontecer, quando eu estou ligando ela lá na pilha, eu tenho que dar esse potencial, essa diferença de potencial para isso acontecer, tá? Então, é isso que ele está falando aqui, ó. O oxigênio será reduzido e ferro será oxidado. Meia reação do ferro é escrita na forma de oxidação, como eu falei com vocês, invertida, e multiplicada por 2, de um fator de 2, a fim de balancear os elétrons para o processo duplo, verificando o potencial independente da estequiometria da reação. Então, aí a gente vai ter aquela equação, tá? Então, quando a gente está em uma pilha, a gente vai ter dois polos, o catodo e o anodo, tá? O catodo é o lado que reduz e o anodo é o lado que oxida, tá? Então, gente, hoje a gente fica por aqui. No próximo vídeo, eu só vou colocar o esquema da pilha, tá? A gente já fez todos os conceitos iniciais. A gente só vai terminar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.